Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Vieira Paulino. Eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um prazer para mim estar aqui nesse espaço e eu vou compartilhar com vocês o tema da minha monografia, que é mapeamento colaborativo das áreas verdes do quilômetro 49 de Seropédica e sua influência na temperatura da superfície. Bom, esses são os tópicos que serão abordados durante a apresentação. E a minha pesquisa ela teve como ponto de partida a preocupação com as áreas verdes diante do crescimento das cidades e as consequências ambientais que esse crescimento traz. Um exemplo é a transformação das áreas verdes em superfícies impermeáveis, como asfalto, concreto, que é o que a urbanização traz, e contribui assim para um aumento nas temperaturas e também evidencia a falta de um planejamento urbano eficaz. A definição de áreas verdes para a Felisberto Cavalheiro, elas devem possuir pelo menos 70% de cobertura vegetal e solo permeável e também exercem funções múltiplas como papéis ecológicos, paisagísticos, recreativos e por aí vai. Bom, minha pesquisa ela se justifica por dois principais fatores. Primeiro, as áreas verdes urbanas são uma infraestrutura natural fundamental. Segundo, as áreas verdes são frequentemente esquecidas e ignoradas nos processos de planejamento urbano. Então, diante disso, o mapeamento colaborativo ele surge como uma ferramenta para a gestão dessas áreas e desses espaços. Essa imagem aqui é a página inicial do projeto do capítulo FEMEP Rural e na plataforma de mapeamento TIT-OSM, então foi aqui que a gente mapeou. Bom, os objetivos gerais é analisar a importância das áreas verdes no quilômetro 49 de Seropédica, é investigar a sua influência na temperatura da superfície através de dados espaciais elaborados por mapeamento colaborativo e sensoramento remoto, visando contribuir para a gestão e preservação dos espaços. Os objetivos específicos são examinar as práticas de mapeamento colaborativo na gestão de áreas verdes, investigar a influência das áreas verdes na temperatura da superfície e avaliar o papel de plataformas como o OpenStreetMap, utilizado pela iniciativa UFMapres, na promoção da cartografia social e democratização da informação. Bom, sobre a área de estudo, o município de Seropédica, ele vive uma dualidade, de um lado uma tradição agrícola e do outro um processo de urbanização que não leva em conta a inclusão de áreas verdes. Então, a área de estudo escolhida foi o quilômetro 49, que é esse polígono vermelho bem no centro do mapa. Ele compreende o bairro de Fazenda Caxi e Boa Esperança, e é um dos núcleos urbanos mais envolvidos do município e, consequentemente, ele sofre alguns impactos da urbanização, com o próprio aumento da temperatura e a diminuição de áreas verdes. 85% do território seropédico ainda é livre de edificações, mas há uma forte tendência à fragmentação territorial, que é algo que já acontece. Um dos motivos é a rodovia BR-465, essa rodovia que praticamente corta aqui o território. Bom, a metodologia ela foi feita em 4 etapas principais: introdução, dados, métodos e resultados. Inicialmente foi escolhida a área de estudo, como o quilômetro 49, que é onde atua o capítulo IFEMEPRES Rural. Depois foi feita uma revisão bibliográfica dos conceitos como áreas verdes, mapeamento colaborativo, censuramento remoto, geotecnologias, o embasamento e contextualização do tema. Bom, os dados eu obtive os polígonos e pontos de áreas verdes e edificações pelo OpenStreetMap, o Shapefile do município de Seropédica, o Shapefile da área de estudo, um raster com uso e com a classificação, né, de uso e cobertura da terra, que foi feita por Santos e Souza 2022, e um produto da temperatura da superfície do NDVI. Esse produto ele foi gerado internamente pelo grupo de pesquisa Liga Clima, aqui da Rural, e foi feito em 2024 e depois disponibilizados para mim em 2025. O processo ele inclui a correção atmosférica usando dados de estações meteorológicas e a combinação da temperatura de brilho como um fator que leva em conta a emissividade da superfície. É importante destacar aqui que a temperatura da superfície ela é diferente da temperatura do ar, ou seja, não é a mesma temperatura que a gente vai sentir no dia a dia. A temperatura da superfície é mais para a gente ter uma noção da distribuição da temperatura em um determinado espaço. Bom, os métodos eles seguiram pelo SoftQGIS na versão 3.22. Para o download dos dados do OpenStreetMap, eu usei o plugin KickOSM com os valores e categorias natural igual wood para áreas verdes, natural igual tree para árvores individuais e building igual IES para edificações. Todos os dados eles foram recortados especificamente para o polígono que representa o quilômetro 49.
E para calcular a média da temperatura da superfície NDVI, eu usei a ferramenta Estatísticas Zonais no QGIS. Dessa forma, proporcionou uma visão clara da interação entre a vegetação e as características urbanas. Bom, os resultados foram um mapa da área de estudo, mapas temáticos de temperatura da superfície, mapas temáticos de análise da vegetação, a organização de tabelas com a média da temperatura da superfície NDVI no Excel e a discussão geral. Bom, começando pelo mapa da temperatura da superfície, os valores eles variam de 26 graus a 34 graus, que é uma variação consideravelmente grande, né? E ao cruzar esses dados com as áreas verdes, a gente percebe, como esperado, que as áreas verdes elas apresentam umas temperaturas mais baixas, enquanto as áreas edificadas, elas apresentam temperaturas mais altas. Pela média aqui, a gente pode arredondar as edificações com 30 graus e áreas verdes com 29, o que sugere que essa mudança pode aumentar com o passar do tempo se não houver um planejamento urbano adequado, o que é bem preocupante. Bom, a análise da vegetação eu fiz por NDVI e uso e cobertura da terra. O NDVI ele é um índice de vegetação por diferença normalizada e ele serve para a gente ver a saúde e a densidade de uma vegetação. Os valores encontrados no quilômetro 49 vão de 0,068 para menos 0,01. E segundo essa classificação aqui, o NDVI ele vai de menos 1 a 1, quanto mais próximo do menos 1, pior essa vegetação, quanto mais próximo do 1, melhor essa vegetação. Que segundo essa classificação é uma vegetação moderadamente sadia. Porém, eu disse que Seropédica viveu uma fragmentação territorial e por isso eu trouxe o mapa de uso e cobertura da terra. As classes encontradas no quilômetro 49 foi floresta, gramínea, solo exposto, corpos d'água e área urbanizada. As que se apresentaram mais presente foi a área urbanizada e gramínea, mostrando essa fragmentação territorial que Seropédica vive, mostrando que a ocupação ela segue uma lógica que não respeita o equilíbrio ambiental e, consequentemente, traz um desequilíbrio térmico e também uma piora na qualidade de vida e ambiental ali nesse território. Bom, ao analisar esses resultados da minha pesquisa, eu quis comparar com o plano diretor do município de Seropédica, o plano diretor de 2022, e eu vou destacar aqui algumas partes, começando com o artigo 48. Ele trata da ampliação e recuperação das áreas verdes e da criação de parques urbanos. Já o artigo 9, ele destaca a necessidade de compatibilizar a expansão urbana com as características naturais do sítio urbano, que é algo que a gente vê que não acontece. O artigo 50 ele prevê o controle efetivo sobre as áreas verdes e a criação de um programa de áreas verdes urbanas com hortos, parques e espaços de convívio. Apesar de reconhecer a importância das áreas verdes, esse plano diretor ele se mostra muito genérico, pois ele desconsidera as particularidades seropédica e, apesar de ter um alinhamento com os achados da minha pesquisa, ele também aparece, em boa parte, sem execução, né, no quilômetro 49, que é a minha a área de estudo da minha pesquisa. Bom, com base nesses dados analisados, é possível concluir que as áreas verdes elas têm um papel fundamental na regulação térmica das cidades e precisam ser tratadas como elementos estratégicos do planejamento urbano. Diante disso, eu reforço a importância de integrar metodologias como mapeamento colaborativo e sensoramento remoto nos processos de planejamento urbano. E esse trabalho ele seguirá através do capítulo INFEMEPRES Rural, com a proposta de expandir para todo o município de Seropédica. Um exemplo da atuação do nosso capítulo foi o Green Open Data Day, que foi um evento que aconteceu esse ano, onde a gente realizou a identificação individual de árvores no campus da Rural e promovendo assim engajamento e aproximação da comunidade acadêmica ao mundo a esse mundo, né, do mapeamento colaborativo, participativo e aos dados abertos. Bom, essas são as referências e eu quero agradecer novamente a atenção de todos e a oportunidade de compartilhar aqui a minha pesquisa com vocês. Muito obrigada.